Comigo, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos de louvores, por esse momento de oferta, esse momento com as crianças, Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial essa manhã. Nós cremos, Senhor, nas canções que foram ditas aqui, que basta uma palavra do Senhor, Pai. Uma palavra só é suficiente para sacudir céus e terras, Senhor. E o Senhor colocou essa autoridade sobre cada um de nós. E nessa manhã, Senhor, nós queremos sair daqui tão certos dela, que isso vai nos motivar, nos impulsionar a orar muito mais, a buscar muito mais da Tua presença. Assim nós oramos e declaramos que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Amém. Olha, hoje no processo da palavra, você talvez vai achar que você está no culto errado. Você veio no momento errado. Mas eu quero compartilhar algo de Deus para vocês muito forte, que mexeu muito comigo, tem mexido bastante comigo. E nós vamos fazer algumas ilustrações no processo da palavra. E guarda teu coração aí, amém? Não fica com raiva de mim não, de forma alguma. Se você é uma pessoa temerosa, não fique com medo, porque o Senhor é conosco, amém? Se amém não foi muito motivador, amém? Amém. Vai lá comigo no Salmo 91. Como nós anunciamos domingo passado, nós estaremos então no Salmo 91, e eu creio que se você fez jejum essa semana para a ceia, glória a Deus, Deus continue te abençoando, isso é muito importante. Salmo de número 91, e aí se você puder se colocar de pé junto comigo, também é muito importante. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 91, a partir do verso de número 1, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha o quê? Fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Ou em outras versões, pavês, né? Tu não ficarás com medo pelo terror da noite, nem pela flecha que voa de dia. Que horas? Que momento? De dia. Nem pela peste que anda nas trevas, e nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Verso 9 bem alto, o que diz? Eita glória! Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Aonde? A habitação. Pois ele dará aos seus anjos comandos sobre ti, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conhece o meu nome. Ele clamará por mim, e eu responderei. Estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dar uma glória a Deus para esse texto também? Glória a Deus. Pode sentar, querido. Nós estamos diante de um salmo que alguns dizem ser de Davi, mas a maioria também diz ser de Moisés. Mas observando o salmo, e nós vamos trabalhar um pouco nele, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver muitas coisas que Davi menciona aqui que são muito significativas. E é um salmo que nós conhecemos como salmo de proteção. É um salmo que nós usamos ele como quadro em nossa casa, ou alguns talvez a usam. Já vi gente com alguns versos tatuados no corpo. É considerado como um salmo de proteção. E é interessante esse texto porque ele vai muito além disso. Ele é precioso demais. Eu tenho certeza que você na sua casa estudou ele um pouco, assim eu espero em nome de Jesus. Mas eu quero trabalhar alguns pontos específicos. Mas antes, deixa eu falar uma coisa importante. Na cultura egípcia, uma vez falando então de Moisés, na cultura egípcia, eles tinham um deus chamado Bes, B-E-S, Bes. Esse deus era um deus que não tinha tempo.
Era um Deus que era adorado entre os príncipes, os faraós. Era um Deus que começou lá em cima, adorado por grandes homens, e depois se tornou um Deus popular entre o povo. Era um Deus que, como alguns arqueólogos dizem, era um Deus de cabeceira, porque cada casa se encontrava esse Deus. E esse Deus, Bés, era considerado um demônio bom. Repita comigo, demônio bom. É meio inofensivo, né? Não dói, não machuca. Ele não tem templo, ele não é uma coisa pequena, é uma coisa imperceptível. E aí é interessante que, nesse processo, eles tinham como esse Deus, ele representava alegria. Ele era um Deus muito cultuado num processo da hora em que a mãe estava ali então para ter seus filhos, na hora do parto. Era um Deus que era considerado o Deus da felicidade. Era um Deus adorado sem templo, mas o templo dele eram as casas das pessoas. Era um Deus pequeno, símbolo, Deus anão pequeno. Não que isso tenha nada a ver, né? Mas era um Deus pequeno que você colocava no bolso. Você podia sair na rua, podia não ter nenhuma preocupação. Eu me lembro de um tempo, e se você fez parte desse tempo, eu creio que sim, óbvio, né? Você me ajude aqui, abre um sorriso para eu entender que você se lembra disso. Você se lembra de um tempo atrás que a igreja se unia e lutava fortemente contra as ações do maligno? E aí denunciavam várias coisas que a gente não tinha entendimento. E eram expostas, reveladas a nós. Vocês se lembram do CD da Xuxa? Que diziam que se você colocasse de trás para frente, você ouvia a voz. Vocês se lembram disso? Ou se lembram? Vocês se lembram também, eu comentei isso aí com os homens, né? De uma banda chamada Rolling Stones, né? Uma banda famosíssima. Eles têm uma música chamada Simpatia com o Diabo. Mencionei isso na escola dominical, mencionei isso também ontem e faço questão de lembrar vocês. É interessante porque ele é uma banda muito famosa, muitas pessoas gostam das suas canções, mas ele tem uma música específica chamada Simpatia com o Diabo. Não, mas ele tem um CD que ele lançou em 1967, um álbum inteiro cujo nome era O Pedido da Sua Majestade Satânica. Vou mais além. Muitos produtos de beleza, cosméticos que as mulheres usam, alguns deles têm nomes de demônios. O que eu quero dizer com isso? Que são coisas pequenas e inofensivas, que você olha e parece que não causa mal algum. É claro que eu não estou dizendo que a partir de hoje você vai pegar tudo, queimar e jogar fora, não é isso. O que eu quero te dizer é que assim como esse Deus era adorado no Egito, algo imperceptível, algo que não faz mal algum, qual é o problema disso? É só um detalhe, é uma coisa pequena. Assim também é no dia de hoje, era antigamente. Hoje está diferente. Hoje, hoje, demônio se tornou pop. Vocês já viram isso? O diabo se tornou pop. Tem músicas inteiras sobre ele. Não somente música, mas tem séries sobre eles. Tem super-heróis. Tem um super-herói chamado Hellboy, é um demônio que é um super-herói. E aí você vai vendo que hoje a cultura traz o diabo como algo pop, camisas escrito o nome dele, crianças, e vocês pais que assim não sabem, mas tem muitos desenhos que falam sobre demônio de uma forma assim clara, sem a menor dificuldade. Antes era algo mais misterioso, algo mais oculto, mas hoje explícito. Totalmente explícito. Como eu disse, Bés não tinha um templo. O templo dele eram as casas. E o diabo hoje ataca fortemente através da casa de muitas pessoas. E o Salmo 91 é um salmo em que Moisés faz essa oração fascinante, que vai falar sobre um mundo espiritual, aquilo que a nossos olhos não vemos, mas que de fato existe. E para alguns de nós pode parecer uma bobeira, pastor, isso aqui é uma bobeira, isso aqui não tem nada demais. Então eu faço questão de contar um testemunho meu. Eu me lembro que quando eu saí, terminei a faculdade, eu fui para a Bahia, e em Salvador, fiquei lá, foi maravilhoso. E ao trazer lembranças para as pessoas, amigos, famílias e tudo mais, eu fui numa loja que tinha várias lembranças, chaveiro, essas coisas, minúsculas. E aí eu comprei uma figa. E quem sabe o que é figa, sabe do que eu estou falando. Mas eu comprei uma figa sem, Gisele, sem menor pretensão de que... isso para mim era bobeira, porque
Eu lia tanto, era tão acadêmico, mas eu não tinha vida com Deus, eu não desfrutava, eu não tinha entendimento espiritual. Comprei a viga, trouxe, fui presenteando, e um homem de Deus olhou e falou o seguinte: por que você trouxe isso aqui? Eu falei: não, mas isso aí é bobeira, isso é um chaveiro, isso é questão cultural, uma questão histórica, isso não tem nada a ver com satanismo e tudo mais. Aquele homem de Deus olhou e falou: tá bom, e ficou em silêncio absoluto. E eu me lembro que eu fui nomeado para uma igreja, comecei a pastorear aquela igreja. Em um determinado momento eu estava expulsando muitos demônios, e eu me lembro que à noite eu não estava conseguindo dormir, tinha alguma coisa que me perturbava, e eu não sabia o que era. E uma das minhas intercessoras, sem eu contar isso para ela, disse: pastor, senti de Deus de orar pela tua casa, vamos lá na sua casa. Eu falei: não, não quis, né, solteiro, né, misericórdia, para arrumar coisa, só Jesus na minha vida. E aí eu falei assim: não, fica tranquila, pode deixar que em casa eu estou orando. E eu, na minha ignorância, sentindo um pesadelo, percebia que tinham coisas diferentes acontecendo num apartamento. Eu morava sozinho, morava num apartamento, num prédio que tinha 4 apartamentos, e eu era o único que estava alocado naquele prédio, e eu escutava passos no andar de cima e não tinha ninguém. Eu sabia que não tinha ninguém, e eu chegava para o dono e falava: gente, alguém foi lá, alguma coisa aconteceu, porque eu ouço passos. Pastor, ninguém foi lá, o Senhor e eu somos os únicos que têm a chave. Uma determinada noite, eu estava dormindo, e eu me lembro como se fosse hoje, que no sonho eu me deparei com a entrada do meu prédio. E do outro lado da rua eu vi uma imagem de alguém de terno, todo um vulto preto, parado do outro lado da rua. E eu contemplando aquela imagem, dormindo, contemplando aquela imagem, eu fui sentindo um peso muito grande. E eu comecei a observar que ele começou a atravessar a rua, e eu senti um peso grande. Ele abriu a porta da entrada do meu prédio, e eu comecei a sentir um peso 2 vezes maior. Ele foi subindo a escada, e eu contemplando aquilo, vendo aquilo, e eu dormindo, tenso no sonho. No final das contas, ele entra na minha casa, ele entra na sala, ele entra no corredor, ele chega no meu quarto, e ele fica diante de mim, parado, olhando para mim. Naquele exato momento, eu dormindo, estou me vendo dormindo, estou vendo um vulto na minha frente, parado, olhando para mim. E ali, meu irmão, quando ele se aproximou, eu dei um berro, e quando eu acordei, minhas mãos já estavam levantadas, orando e clamando. Falei: que doideira foi essa? E aí eu fiquei louco, veio um arrepio, eu falei: não, aqui não. E comecei a orar, comecei a batalhar, falei: Deus, aonde está essa desgraça? E aí o Espírito Santo falou: vai lá na sua mala. Fui na minha mala, e lá na minha mala tinha essa figa. E Deus falou: aqui que está o negócio. Guardei aquilo, expulsei todo o mal na minha casa, cheguei na igreja no outro dia, peguei a figa e presentei. Falou: quem quer? Contei o testemunho e perguntei: quem quer de presente? Ninguém quis. Tudo bem. Joguei fora. Parece bobeira, parece uma coisa pequena, uma coisa vã, uma coisa sem sentido. Pastor, isso é uma coisa inútil, eu não tenho essa perspectiva, eu não tenho essa leitura. Bom, alguém já acordou de madrugada, 3 da manhã? Alguém já sentiu que quando foi para a casa de alguém, percebeu, me dá outro microfone, percebeu algo estranho? Veja. Alguém já acordou de madrugada, ou já conversou com alguém, você estava bem, estava feliz, mas já conversar com a pessoa, você sai dali pesado? Quem já passou por isso? Em determinado momento a gente anda e vem um nome na cabeça: nossa, eu estou cozinhando, veio o nome de alguém hoje, eu não sei porquê, por qual motivo, por que será? Ou talvez a gente não sabe, a gente não percebe, mas tudo isso que eu estou falando para vocês, tem uma perspectiva espiritual. E o Salmo 91 é um salmo maravilhoso, é um salmo grandioso. E eu tenho certeza que esse salmo tem algo para nos revelar essa manhã. Primeira coisa, para a gente entender o texto, eu preciso que você caminhe comigo, entendendo 2 coisas importantes, tá? Primeira coisa, a Bíblia conta para nós que Jesus, ele está... Depois do batismo, ele vai para o deserto, e depois de 40 dias do deserto, Alex, quem aparece para ele? Satanás, fazendo propostas para Jesus, ok? Vocês se lembram disso? Em um determinado momento, uma das propostas que Satanás faz é citar o Salmo 91, verso 11 e 12. Vá comigo. Salmo 91, 11 e 12 diz: pois ele dará aos seus anjos comandos sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, verso 12, eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra.
Satanás vai citar esse salmo lá em Mateus 4, verso 6. Disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo. Porque está escrito: ele fará ordens aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Por que o diabo cita o Salmo 91? Por que o diabo faz questão de citar esse salmo? Porque o mesmo espírito maligno, os mesmos demônios que estavam, o mesmo inimigo, o adversário, que estava lutando contra o povo de Israel no deserto, e Moisés vai explicar isso para nós daqui a pouco, 7 demônios, o mesmo espírito maligno que tentava o povo no deserto, agora está diante de Jesus fazendo o mesmo teste, sendo mais uma vez um inimigo. Em especial, você vai ver aqui que Salmista 91 vai falar sobre o laço do passarinheiro, e aqui no Salmo 90, aqui em Mateus capítulo de número 4, ele também vai usar a mesma ferramenta. A gente vai ver isso mais à frente, mas veja bem, o mesmo espírito que atormentou lá no deserto 40 anos, é o mesmo que está atormentando, indo de encontro a Jesus. Só que tem uma diferença. O povo do Egito demorou 40 anos para se livrar desse demônio, para expulsar esse demônio, para ele não fazer mais parte, não perturbar aquela geração. E Jesus levou unicamente 40 dias. Por quê? Porque Jesus estava em jejum e oração. 40 dias de caminhada com intimidade com Deus, com vida com Deus, desfrutando da presença de Deus. Enquanto Satanás aparece ao término do jejum, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e responde àquele demônio, aquele ser miserável, de uma forma bíblica. Logo, o que nós estamos aprendendo aqui, não basta só ler a Bíblia para expulsar demônio, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter entrega e a Bíblia junto para a gente cair para cima, cair para dentro e vencer aquilo que é contrário a nós. Logo então, Jesus vence o diabo através da palavra, através do jejum e através da oração. Vocês vão se lembrar que Jesus vai chegar para os discípulos e vão dizer: existem castas de demônios que só se expulsam com jejum e oração. Primeiro ponto. Segundo ponto, que para mim é o mais interessante, se você for comigo, o Carlão vai correndo lá, Salmo de número 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aqui o anjo tem o papel de estar ao redor, acampando, protegendo. Daniel capítulo 6, verso 22 diz que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aqui o anjo é colocado como aquele que vai fechar a boca do devorador, a boca do diabo, a boca do leão. Não somente isso, quando Jesus sai então do deserto, a Bíblia também diz para nós em Mateus 4,11, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus com comida, com alimento. O que eu quero dizer com isso? Veja, anjos existem por um motivo. Corre comigo, Carlão, Hebreus 1,14. Anjos existem por um motivo. E Hebreus 1, verso 14, vai dizer o seguinte para nós, que, portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Anjos são servos, espíritos enviados para cuidar dos que vão ser salvos. Quantos vão ser salvos? Dão glória a Deus. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo para nós. Por que a Bíblia fala muito sobre anjos? Não só porque são servos que vão nos enviar, que vão nos assegurar, vão proteger o caminho, mas também fala sobre anjos para que a gente entenda que sim, existe um mundo invisível. Existe um mundo espiritual. E o Salmo 91 vai nos levar a esse entendimento. A gente precisa compreender o seguinte, veja bem, aqui está você e ali está a bênção, certo? A bênção está ali. Para eu chegar à bênção tem todo um caminho, tem todo um trajeto, Só que no meio desse trajeto nós temos muitas coisas. Nós temos pedras, nós temos serpentes, nós temos pessoas contrárias, nós temos muros, nós temos diversos problemas, diversos obstáculos que nos impedem de chegar aonde Deus quer nos levar. Vocês vão ver isso no caminho do deserto. Êxodo capítulo de número 23, verso 20. Deus vai dizer o seguinte: eis que eu envio o meu anjo à frente de ti para te guardar pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para
Veja, então eu estou aqui, a bênção está ali. O que Deus faz? Deus envia um anjo para nos direcionar até o lugar aonde Ele quer. E preste atenção, eu gosto mais da versão original que diz: envia um anjo antes de você. Antes de você, isso aqui é tremendo. Antes de você, antes de você dar o primeiro passo, o anjo já deu na frente. Por quê? Porque o anjo está tirando todo obstáculo da nossa frente para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então a Bíblia está dizendo que um anjo é enviado sobre nós, porque quantos tem promessas aqui? Dão glória a Deus. Para que essa promessa se cumpra, o anjo precisa estar à sua frente. Ele tem que estar à sua frente, tirando qualquer coisa que nos impeça de alcançar aquilo que Deus prometeu para nós. Vocês vão se lembrar, quando nós pregamos há um tempo atrás, mencionei sobre Jericó, quando Josué estava ali na guerra, e um anjo do Senhor aparece ao lado dele com uma espada desbanhada, e ele vai à frente lutar contra Jericó. O anjo é colocado à frente para nos fazer chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Como mencionei em Salmo número 34, assim como Daniel, o anjo fecha a boca do leão. O anjo é colocado com um propósito único, para que ele vá na nossa frente e lute diante de nós. Não é à toa que quem é pentecostal gosta muito daquela música, né? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando esses espinhos, ordena os anjos. Vai cantando, vai cantando. Que horas ele trabalha? De noite. Opa. De noite e de dia. Ouça, a gente vai entrar nesse momento de novo. Calma aí, preste atenção. Salmo 91 é um salmo que alguns usam como proteção, mas não entendem o que acontece. E às vezes a gente abre o Salmo 91 e diz: não, o Senhor está me protegendo das coisas que estão ao meu redor, vou deixar a Bíblia aberta e está tudo certo. Vou recitar o Salmo e está tudo certo. Irmãos, desculpa, isso não vai acontecer. A palavra de Deus é poderosa demais. Mas ela é poderosa quando ela está em você. Não é deixar aberto e dizer ambiente, mude, 1, 2, 3 e vai. Isso não vai acontecer. Desculpa aí se você acha que o fato de você só vir ao culto, o fato de você ser fiel... Não. A palavra tem que entrar em você. Porque o autor, o Deus Todo-Poderoso, ele libera poder para aqueles que têm a Bíblia aqui no teu coração. Por isso, eu quero compartilhar com vocês algo para a gente adentrar logo o texto de Salmos de número 91. Para que a gente compreenda que a mesma força demoníaca que atrapalhou, que impediu, que lutou contra o povo de Israel no Egito, é a mesma força que tem lutado contra Deus ali no deserto e a mesma força que também continua lutando nos dias de hoje. E hoje eu quero mostrar para vocês algo fascinante. Vá comigo, deixa a sua Bíblia aberta, vamos lá. Salmo de número 91. Vamos lá. Veja, Moisés revela para nós 7 espíritos malignos. Quantos? 7. E ele representa uma ação demoníaca que trabalha durante 24 horas. Pode ser loucura, pastor, que negócio maluco é esse? Calma que você vai entender. 24 horas lutando contra você, contra a sua família, contra os seus sonhos, contra as promessas de Deus na tua vida. Luta intensamente para impedir você de chegar aqui aonde Deus quer te levar. Diariamente você tem esses ataques demoníacos toda hora. Por isso, o salmista vai dizer algo fascinante a partir do verso 1 e verso 2. Aonde está a certeza de Moisés? Em todo o período de sua caminhada, ele pôde entender e contou para nós, revelou a nós que aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Nesses 40 anos, Moisés foi vendo coisas, foi percebendo coisas, avistando coisas que talvez nós temos dificuldade de ver no dia a dia. E ele foi entendendo que só debaixo da presença do Senhor, debaixo da sombra do Senhor, ele se sentia seguro. Só quem fica ali consegue se livrar disso tudo que está ao redor. E aí, ele começa então a revelar coisas fascinantes para nós sobre como
que esses demônios trabalham. Na parte da noite a gente vai falar ainda sobre esse texto, mas de uma forma mais leve. Hoje vai ser de manhã um pouco mais tenso. Então fala para a pessoa do seu lado assim, você não está no culto errado. Você não está no culto errado, amém? Bom, verso de número 3, vamos lá. Ele te livrará do quê? Do laço do passarinheiro. Belo, traz para mim um laço passarinheiro para que entra na nossa mente de uma forma muito importante. Coloca aqui para mim, Belo, por favor. O laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Veja, o caçador só caça o que ele come. O caçador só caça o que ele come. Ele não vai botar uma armadilha para algo que ele não vai desfrutar. O laço do passarinheiro é um espírito demoníaco que ele, de qualquer jeito, cria ciladas para nós. Ciladas, diariamente. Pastor, como é que ele age? Como é que ele faz? O laço do passarinheiro, ele trabalha com encantamento. Ele trabalha com coisas que nos atraem. Tua vida está bem, as coisas estão avançando, as coisas estão ótimas, você está rompendo, o trabalho está bom, a casa está boa, talvez você foi promovido, o negócio está vivendo, você está vivendo o melhor na terra, você está sentindo bem, e aí vem esse espírito e coloca um laço. E a expectativa dele é que você caia nessa armadilha. Talvez seja uma mulher muito bonita, talvez seja uma maneira de ganhar dinheiro muito fácil. Talvez seja uma maneira de você sonegar alguma coisa. Ele vai colocar coisas que te encantem aos olhos, para que no momento que você está bem, quando você pisar, aí ele te puxa. Você conhece pessoas que estavam bem, comete um erro e destrói a família inteira? Conhece gente assim? Conhece pessoas, ou talvez até você passou por isso. O pastor, estava tudo bem, as coisas estavam avançando, mas eu vi aquela oportunidade, eu sabia que não deveria ter ido naquela... Fui seguir o conselho de um amigo, fui investir no que meu amigo falou, veio algo tão bonito, e quando você vê, você cai. Vocês não viram recentemente os jogadores do Palmeiras com o negócio de Bitcoin, essas coisas? Pessoas muito ricas, e aí você fala, gente, eles não têm conselheiro financeiro para explicar a eles, meu Deus do céu, que está errado. O laço do passarinheiro pega você de uma forma que você nem imagina. Te encanta, de uma forma que você ouve e você vai indo naquele passo, vai ouvindo aquilo e você vai sendo tomado por aquilo, e no final das contas, quando você vê, você já foi pego pelo laço do passarinheiro. Ele é aquele que está pronto para te pegar, Carlão, quando você está pronto a dar um salto de vitória. Quando você está pronto para alcançar aquilo que você tem sonhado, ele está ali para isso. É uma bebida, é uma mulher, é dinheiro, são oportunidades. Tem gente que uma bebida consegue matar o cara por inteiro. Uma bebida, uma coisa pequena, inofensiva aos nossos olhos. Uma conversa, uma palavra, um elogio. O diabo fala assim, eu vou elogiar o Antônio hoje. Vou vir com aquele elogio que faz ele sentir bonito. Vai lá no ouvido do Garrido, ó. Aí o Garrido ouve, opa... E aí ele se sente querido, amado, e aí ele começa a conversar com a moça, quando vê, já pegou. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia, cai nisso não, mesmo. O laço do passarinheiro. Quando Jesus estava no deserto, Satanás chega e fala, pega essa pedra e faz virar pão. Ele estava com fome, ele estava com desejo de ser alimentado. Laço do passarinheiro, traz encanto aos nossos olhos. Encanta os nossos olhos. O segundo demônio que aparece, continua nesse verso de número 3, livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ali está isso, da praga mortal, da praga ou peste perniciosa, dependendo de algumas versões. Esse é o nosso segundo totem, né? A nossa segunda coisa que nós precisamos compreender. O que significa essa peste perniciosa? Como que ela age? Ela causa paralisia. Ela causa paralisia na gente. As coisas estão bem, as coisas estão fluindo, e quando você menos percebe, ela te envenena. Ela chega na conversa de um amigo, chega numa situação, ela entra em você,
É como é um veneno de cobra. Sabe? Cobra devagarzinho, você não ouve, você não percebe, está rastejando. Quando te pica, você já foi envenenado. A peste, a praga mortal, a peste perniciosa, ela é isso, ela vem no momento que você menos espera. Você está caminhando, as coisas estão indo bem, talvez os seus amigos, mas você ouve uma palavra, e aquela palavra é tão intensa, que quando você menos percebe, parece que o seu sonho se foi. Parece que a alegria que você tinha de conquistar algo se foi. E você fica literalmente paralisado. Existem pessoas que quando a gente conta sonho, a gente chega cheio de ânimo. Quando a gente sai da conversa com essa pessoa, a gente sai desanimado, né? Com a gente assim, misericórdia. A palavra dela, porque ela já foi mordida. E ela quer que os outros também sejam. Então você chega, pô, eu estou sonhando com isso, eu estou pensando em fazer isso. Não, vamos lá, vamos orar por isso. Ótimo, mas tem gente que fala assim, pô, mas você acha que você consegue? Você acha que você tem tempo? Você acha que você é capaz? E começa a te colocar para baixo. E você não percebe, mas é teu amigo. Talvez o teu marido, a tua esposa, o teu filho, ou você para com tua mãe, ou tua mãe dizendo isso para com você, e aí você não percebe, mas as coisas te paralisam, você não consegue avançar. A peste perniciosa, ou a praga mortal, ela tem isso, ela paralisa a gente de uma tal maneira que nos impede de avançar, paralisa o nosso ânimo, paralisa a gente na hora de orar, paralisa a gente na hora de querer conquistar algo novo. O sonho que eu tinha não tenho mais, porque eu acho que não consigo, e a gente fica com isso intensamente, porque a gente acha que o poder de Deus só se realiza de acordo com a geografia onde a gente está, de acordo com as circunstâncias. Ah, pastor, é fácil Deus prosperar se eu já vim de uma família próxima. Não tem nada a ver com quem é teu pai, com a tua mãe, tem a ver com Deus, nunca com você. Mas a gente é tomado de incerteza, a gente acha que não consegue, porque não tem ensino médio, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso. Essa é uma praga mortal, paralisa pessoas. Você conhece gente que está paralisada, que não consegue avançar mais, que parece que desistiu de tudo? Você conhece gente assim? Então, em nome de Jesus, você precisa orar por ela, porque tem uma praga sobre essa pessoa, existe algo sobre essa pessoa que com certeza paralisou essa pessoa. Há uma outra praga que a Bíblia vai falar para nós, que eu acho fascinante, que é o terceiro totem, que é o terror da noite. Verso de número 5, tu não ficarás com medo pelo terror da noite, ou o terror que campeia na calada da noite. O que seria isso? O que seria o terror da noite? Como que se compreende isso? Ele é aquele que provoca medo em você. Existem crianças que têm medo do escuro. Natural. Quem nunca teve medo do escuro quando criança, não é verdade? Mas adulto com medo do escuro aí é tenebroso. Adulto que tem medo de ir para o banheiro porque ouviu alguma coisa, adulto que tem medo disso e daquilo, pastor, ouvi um barulho, e aí eu não sabia se eu saía do quarto, e aí eu não sei, né? Eu fiquei desesperado. E agora? Terror da noite, que campeia a noite, que está ao nosso redor, que vem com violência na madrugada. Moisés está dizendo, olha, não temas o terror que campeia na calada da noite, porque na calada da noite, de fato, tem algum espírito maligno passeando por aí. Passeando por aí. Copacabana tem muito disso. Pode estar de noite dormindo, você começa a ouvir cracudos, começa a ouvir pessoas bêbadas gritando, brigando, sim ou não? É o terror da noite. Pessoas bêbadas, podiam estar em casa dormindo com a sua família, homens com a sua esposa, mulheres com os seus familiares, mas estão viciados em drogas. Estão presos porque o terror da noite vem assombrando. Age dessa maneira. Terror da noite. E observe que cada demônio tem um período. Já se ligou nisso? Terror da noite. Trabalha unicamente de madrugada. O quarto totem, que é a flecha que voa de dia. Tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Que procura o seu alvo durante o dia. Irmãos, essa aqui eu acho fascinante porque é o seguinte, ele tem um trabalho único, Davi. É como um míssil teleguiado. Tem o seu nome ali. Está o seu nome escrito.
Está escrito Carlão ali. Ele não vai acendir o teu amigo, a sua mãe, o seu filho, não. Ele vai certeiro em você. Esse é o alvo. É a flecha que voa de dia. Pastor, como é que ele age? Vamos supor, você acordou bem naquela manhã. Maravilha, nossa, tudo está indo bem. Aí você viu sua esposa, viu seus filhos. Uma alegria que só tomou café, uma alegria. E do nada você recebe uma ligação. Acaba com o seu dia. Do nada você fala alguma coisa para sua esposa fala alguma coisa para você, e quando você recebe, acaba o seu dia. Acontece alguma fatalidade que acontece o seu dia, porque a seta que procura o seu alvo durante o dia é aquela que veio acabar com você, e não só isso, causar o maior número de estrago possível. É aquele acidente de carro que acontece, ou é aquela situação que acontece no período do dia que você nem imagina, mas aconteceu e você acabou com o seu dia, você está irritado por alguma notícia que você recebeu, por alguma coisa que você viu no celular, ou alguma coisa que foi postada, e você fica tenso. Já aconteceu isso contigo, sim ou não? Sim ou não, amados? Às vezes acontece, e não acontece de noite. Que horas que acontece? De dia. Nunca de noite, de dia. Na hora que você está acordado. Na hora que você tem que lidar com os seus, é de dia, nunca de noite. Essa seta tem o seu nome, tem o seu endereço, tem a hora para te atingir. Ela vem com esse único e especial propósito: eu preciso acabar com a alegria da Val hoje. Eu preciso acabar com esse sorriso do Antônio. Eu preciso destruir essa alegria do Bruno no casamento. É isso, eu preciso ir lá. E ela vai, e ela tenta mexer, muda o humor, muda tudo, acaba com o dia. Porque o alvo é esse, o alvo é: eu preciso atingir o Fernando para que ele fique de mau humor dentro de casa. Eu preciso atingir a Fátima para que ela fique violenta dentro de casa. É isso, é gerar em nós um sentimento de ira, porque esse é o propósito de Satanás. Ele é o nosso adversário. Ele não tem, às vezes a gente fica assim, meu amigo, Satanás não brinca, ele tem hora de serviço. Veja, a flecha que voa de dia, o terror da noite, da madrugada. Veja, de dia o alvo dele é você. E vem o quinto totem, que é a pestes que anda nas trevas. Verso 6, você pode ler bem alto o que diz? 1, 2, 3 e... Afinal, eu sou muito baixinho, se eu fosse igual alto, igual Mazinho, eu acho que ficava melhor para me ver, né? Mas eu vou ficar mais na frente aqui, se estou conseguindo me contemplar direito. Veja, a flecha, não temas a peste que move sorrateiro nas trevas. Não necessariamente estamos falando de noite, mas estamos falando daquilo que é oculto. Trabalha nas sombras. Trabalha nas sombras. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas. Pastor, como que age? Como que faz? Como que funciona? Sabe aquela pessoa, vamos supor, Luciana, você tem uma amiga, certo? E a sua amiga vai falar assim: nossa, Luciana, o seu marido chega essa hora do trabalho? Caramba, hein? Chega tarde, né? Não, meu marido, quando ele chega atrasado, eu já ligo direto porque eu não confio. Não estou dizendo que você não tem confiança no seu marido, mas eu não confio. Conhece gente assim? Misericórdia. Nossa, mas tua esposa... Nossa, vai assim? Bom, não, tudo é você, eu sou eu. Você não percebe. Mas ele está lançando sobre você uma desconfiança nos seus, de forma discreta. Você não está vendo. Não é nítido. Mas vem colocando devagarzinho. Trevas, escuro, obscuridão. Cria um ambiente pesado. Às vezes você não entende, e aí as pessoas estão conversando com você, e quem trabalha na área espiritual sabe disso. Tem pessoas que estão tão tomado pelas essas trevas, por essa peste que move sorrateiramente nas trevas, que quando a gente vê a pessoa, a gente fala: tem algo errado aqui. Espiritualmente a gente vê, ela não está bem. A gente usa aquele termo, né? Tem uma energia ruim. A pessoa não está pesado, o clima está tenso, porque ela não percebeu ainda. Não percebeu. Porque para ela não está vendo, porque ele age de forma sorrateira, nas trevas, na escuridão. A pessoa não está contemplando isso e acha que está tudo bem. Não, está tudo ótimo, não tem problema, não, está tudo ótimo, eu acho que eu estou na razão, é isso, mas não percebe. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: isso aqui trabalha muito no orgulho. Muito no orgulho. É que você acha que está tudo certo quando na verdade não está. Peste que anda nas trevas. Por isso, glória a Deus por isso, que Jesus vai dizer que vós sois a luz. Isso aqui não pode estar em quem anda na luz.
Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Está tenso, está tenso. Isso aqui não está aqui andando na luz. Veja, Salmo 91, verso 1. Aquele que habita, que permanece, que tem vida com Deus, anda na luz, e quem anda na luz vê isso aqui se aproximando. Por isso que quem trabalha com batalha espiritual sabe, tem algo errado aqui. Uma vez eu fui fazer uma visita, e era uma visita com um casal da igreja, e eu senti alguma coisa estranha ali. Eu falei, tem alguma coisa estranha. E a gente às vezes não fala porque a pessoa não entende muito e fica um pouco com medo, às vezes fica até ofendido. Pô, pastor, que negócio é esse? Tem alguma coisa errada na minha casa? Eu falei, olha, guardei aquilo para mim, chamei as minhas intercessoras, era líder na igreja. Eu falei assim, olha, vamos orar por esse irmão que tem alguma coisa estranha. E aí, orando por ele, e ele, pastor, vamos lá na minha casa de novo. Eu falei, ó, só vou se eu for com essa irmã. Que é a irmã Mercedes, a minha intercessora baixinha. Essa mulher é bênção de Deus. A esposa sabe o que eu estou falando. Aí fui com ela na casa do irmão, eu falei assim, irmã, é o seguinte, segura a onda, porque ela é aquela que caça demônio em tudo, meu. Ela quando come. Falei, segura a tua onda aí, vamos devagar, vamos comer, vamos. Quando abrir espaço para orar, mas é orar depois que comer, tá? Não é antes da comida não, senão esfria. Depois que comer a gente ora, meu amigo, a gente começa. Pode ser? Não, pastor, tudo bem, tô debaixo da sua liderança. Chegamos lá. Meu irmão, não deu outra. Falei, gente, vamos orar aqui antes da gente ir embora. Demos as mãos, como começou, aí Deus começou a mostrar, eu falei, ó, tem alguma coisa errada. E aí ele travou, ela travou. A intercessora já está ali, já igual a Jô, já tá doida para ir para a guerra. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa muito errada. E a gente foi começando a orar pela casa inteira. Acabou a oração. Preste para ir embora, eu falei assim, eu ainda não estou sentindo paz. Tem alguma coisa que não está batendo, Alex. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu não entendia. Eu falei, Jesus, já está tarde. Nessa época eu não era casado, então não tinha preocupação de voltar, né? Agora eu não ligo para a patroa quando come. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Tem que resolver, José. Eu falei, tem alguma coisa errada, não está batendo. E aí naquele exato momento, Deus falou o seguinte, olha para aquela foto, para aquele porta-retrato. Quando eu olhei para o porta-retrato, não tinha eles na imagem. E do nada, eu olhei na minha inocência e perguntei, quem te deu isso aqui? E aí ele contou, pastor, a pessoa que me deu isso aqui foi alguém que não queria o nosso casamento. Queria o mal do nosso, tentou fazer com que o casamento acabasse. Eu falei, varão, por que essa desgraça está fazendo aqui em cima então, cara? Se não quer teu bem, o que você está fazendo aqui? Meu amigo, falei isso só eu e ele. Eu vou falar assim, para dizer que eu não estou errado. A intercessora vai ver. Chamei a intercessora e falei assim, Deus já mostrou onde está o demônio, mas fica à vontade aí. Aonde está o canal que está sendo usado para amaldiçoar o casamento? Deu 2 minutos, apontou para o quadro. Sabe aqueles quadros que você compra de casamento, de revista, sabe? Que você recorta 2 casais, não tinha nada demais, mas era um vulto, eram 2 casais que não tinham, era uma imagem preta e tudo mais, e nada contra preto, tá gente, que eu sou preto, misericórdia, né? Que essas coisas espiritual, o pessoal fala que vulto tudo é preto, aí fico meio irritado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas, quando eu falei isso para aquela irmã, eu falei assim, olha, ela falou, pastor, está aqui, eu falei, isso aqui. Eu falei, alguém lançou alguma palavra de maldição sobre esse quadro, e por isso teu casamento está desse jeito. Sorrateiro, você não percebe, está escondido, está ali, você não tem esse entendimento. Lembra do figo? Você acha que é pequeno, não tem, é inofensivo. É inofensivo, que mal que tem. Não, está ali, está ali. Bom, para não contar mais história, vamos adiante. Vamos para o sexto totem, que esse para mim é o pior de todos, que é nem o demônio que devasta ao meio. Vamos lá de novo, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Esse aqui para mim é tenebroso. Por quê? Porque esse é o pior. Esse aqui é o pior. Obrigado, Belo. Esse aqui é o pior. Eu vou botar ele na frente, para que vocês entendam uma coisa. Vocês repararam que eles têm ação de 24 horas? Sim ou não? 24 horas. 24 horas. Meio-dia. Que horas são? 11h36. Daqui a pouco vai dar meio-dia, hein? Presta atenção. Nem o demônio que devasta ao meio-dia. Os demônios que trabalharam de madrugada, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, quando eles não têm sucesso, quem me aparece? Aparece esse aqui, que é o demônio que devasta o meu dia. É aquele que diz o seguinte: eu preciso resolver o que eles não resolveram.
Eu preciso destruir o que eles não destruíram. Eu preciso causar desespero porque os outros não conseguiram e eu tenho um prazo. Antes da noite chegar, eu tenho um prazo. É o demônio que ataca ao meio-dia. Pastor, misericórdia, calma que já tem a solução, amém? Misericórdia, amém? Veja, a peste que esse demônio que devasta ao meio-dia, aquele que diz, olha, já que a flecha não atingiu a Fátima, agora é minha vez. Essa é minha vez de ir com tudo. Esse aí, ele vai para o kamikaze. Você se lembra que aqueles aviões se jogaram? Kamikaze, os caras não foram para voltar, eles foram para se matar. Não só destruir, mas se matar destruindo o que tivesse na frente. É isso, é kamikaze. Eles vêm com tudo, eles vêm com toda a força, com toda a destruição. E não é por um acaso que essa semana inteira eu tenho orado por isso. E uma das coisas mais fascinantes é que ontem, e aí Alex, não sei se você vai se lembrar, mas ontem, depois do café maravilhoso dos homens, nós fui para casa, o Alex foi junto comigo, né? Eu fui junto com ele, me deu carona. E aí ele contando uma bênção na vida dele, e ele foi estacionar o carro, e o cara atrás perturbando, enchendo o saco para ele entrar logo e tal. Nisso aconteceu um acidente, para acabar com o dia. A gente acabou de vir no café maravilhoso. E aí aquilo aconteceu, aí eu fui levantar a moto lá para ele conseguir virar, e arranhou o carro. Falei, misericórdia, que situação chata. E eu me senti uma sensação de desmaio. Aí eu falei, pô Alex, deixa eu entrar no carro aqui. Quando eu olhei para o relógio, meio-dia e 2, falei, esse cara é um desgraçado mesmo, né? Parece que não. Mas pastor, você não tem o sangue do cordeiro? Você não tem? Eu tenho. Mas o inimigo é kamikaze, meu irmão. Ele não vai deixar de tentar contra a tua vida. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O inimigo todo dia, 24 horas, tentando de todo jeito destroçar a nossa vida. E a perspectiva é que esse demônio é destruir tudo. Eu preciso acabar, eu preciso gerar o máximo de mal possível. Tanto que, vem a próxima praga, e por cá eu termino, que a praga é a doença. O verso 10, número 10, por favor, para que a gente compreenda. Verso 10, nenhum mal te acontecerá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aqui está desgraça, em outra está praga, em outra está, mais uma vez, algo venenoso. Doenças. Tem gente que tem medo de doença, tem gente que tem medo de perder parente, tem gente que tem medo de pesadelo, tem gente que tem medo de orar, de ver demônio, tem gente que tem medo, sabe o que o diabo faz com isso? Ele pega isso, ele potencializa. Muito. Você tem medo de dormir, vou potencializar isso 10 vezes mais, para que você sinta-se paralisado, porque é isso que ele faz, gerar medo na gente, gerar terror na gente. Só que a Bíblia vai dizer umas coisas para nós que é importante, aí eu vou que você preste muita atenção, que cada um desses demônios que Moisés vai mencionar para nós, vocês vão ver cada um deles no texto bíblico, lá no livro de toda a caminhada do deserto, você vai ver um deles. Se isso aqui cair, o pessoal vai falar que tem alguma coisa, né? Então tem que deixar bem seguro, né? Misericórdia. Então, cada um deles tem uma ação específica no nosso decorrer do nosso dia. E o mais interessante de tudo isso é que eu e você só temos um meio de conseguirmos nos libertar disso. Não tem outro caminho, não tem outro processo. E aí, irmãos, quando o salmista fala sobre cada um desses demônios, cada um desses espíritos, eles estão não só atacando lá, mas atacando o Novo Testamento de Jesus e continua nos dias de hoje. E é bem provável que você possa me dizer, mas pastor, eu não vejo nada disso, eu nunca senti nada disso veio sobre mim. Não é porque você não vê que não existe. Não é porque você não vê, não existe. Jesus envia os seus discípulos para a missão, e quando eles voltam, eles estão dizendo, Jesus, nós expulsamos demônio. E eles estão alegres, estão sorridentes, porque viram vidas sendo salvas, viram pessoas sendo transformadas, pessoas que tinham medo, paralisavam, não estavam mais paralisados. E quando Jesus ouve isso, a Bíblia vai dizer para nós, em Mateus, que Jesus vai falar o seguinte, enquanto vocês estavam lá, Jesus vai dizer, lá em Mateus 10, 18, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou como um raio. Eles não viram nada, eles estavam contentes, né, Gisele? Estavam felizes. Consegui hoje, Deus hoje me usou e tal, e Satanás irritadíssimo. Não é porque a gente não vê que não existe. Eu não quero, irmãos, que você saia daqui com medo de alguma coisa, que você saia, pastor, você falou um negócio que, poxa, agora eu fiquei preocupado, daqui a pouco vai dar meio-dia, e agora? Meu Deus, como é que vai funcionar isso? Veja bem o que eu quero dizer para vocês. Isso tudo é para ensinar para nós que nós não podemos viver de qualquer jeito.
Nós não podemos viver de qualquer jeito. Porque o diabo está 24 horas tentando contra a gente. E a gente está brincando de ser crente. A gente está brincando com Deus. A gente acha que vir ao culto está resolvido, está pago. Está pago, está tudo certo. Se a Bíblia não tiver na gente, aquele poder, aquelas promessas, elas não vão ser para nós. E a gente precisa compreender isso de uma forma muito... A gente brinca, né, para tentar amenizar, senão o clima fica tenso, né? Mas a gente tenta brincar para amenizar as coisas, mas a verdade é que se a gente não estiver na sombra do Onipotente, verso 1, aquele que habita, que mora, que está, que desfruta da presença do Senhor, aquele que está ali lutando com o Senhor, buscando com o Senhor, pelejando com o Senhor, orando eternamente, pessoas que falam, que oram, esses sim têm descanso de tudo isso. Então não adianta você chegar para mim, pastor, não, eu não tenho medo nada disso, mas não ora, nunca fez jejum, nem lê Bíblia, e quer andar com uma falsa paz de que está tudo certo. Irmãos, não é assim. Se nós que oramos e buscamos, o inimigo ataca, se Jesus é o Filho de Deus, Satanás veio até ele, você acha que não vai até você, irmãos? Ah não, tá tudo certo, já ungi minha casa. Não é assim que funciona. A gente não pode ser estúpido, ignorante. Podemos pensar como criança quando criança, mas a gente já tem vidas na caminhada com Deus, tem tempo de cristianismo. A gente não pode ter essa mentalidade, achar que tudo é qualquer jeito. Não, não é assim. Por isso, a Bíblia vai dizer uma coisa para mim fascinante, que se você fica com essa mentalidade, não pastor, eu acho que, amém, eu ouvi, obrigado pela orientação, que Deus te use, mas não foi para mim. Hebreus capítulo de número 3, verso 11, vai dizer o seguinte: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Deus falando para o povo que estava caminhando no deserto. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulos, que os desvie do Deus vivo. Verso 14, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião. O propósito de Satanás é te dar uma falsa liberdade, uma falsa paz. Continua achando que está tudo ótimo. Porque ele vem de forma sorrateira. Ele vem na madrugada, ele vem como uma picada de uma serpente na fala de alguém, ele vem como o laço do passarinheiro esperando você dar o passo para te puxar para trás, acabar com a tua vida, destruir os teus sonhos. Ele vem como uma peste que anda nas trevas, aquelas coisas que vão sendo colocadas, que você vai ouvindo e você vai achando que é normal, aí é normal não orar, é normal é isso, é normal... Vai nessa. Praga é algo que, como já disse, doenças, coloca doenças. Vocês vão se lembrar que quando Jesus está na sinagoga, uma mulher lá atrás estava acometida de uma doença há mais de 10 anos, e aí quando Jesus a chama, ele expulsa esse demônio que estava fazendo com que ela andasse corcunda. Tem coisas que são espirituais, amados, são espirituais. Praga, como diz ali ao meio-dia. Toda hora, intensamente, diariamente, correndo atrás da gente, querendo destruir a gente. Todos esses 7 demônios ao nosso lado, tentando diariamente quebrar a gente, tirar a gente, nos colocar para baixo, fazer com que a gente não se levante. Mas eu tenho uma certeza, e a Bíblia me dá ela com muita força. Êxodo capítulo de número 23, verso 20 diz: eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Da mesma maneira que Deus enviou anjos no deserto, da mesma maneira que Deus enviou anjos ali para cuidar de Jesus após vencer o diabo, eu creio em nome de Jesus que Deus também envia anjos para nós, para nos proteger de todos esses demônios que tentam diariamente comigo, com a minha casa, com a tua família, diariamente com seus sonhos, com seus trabalhos, com as suas promessas. O inimigo sempre vai tentar nos puxar para trás, mas eu tenho uma certeza absoluta, e ninguém tira isso, que enquanto eu estou orando, acontece algo diferente.
Jô, vem cá. Simone, Wagner, não, vem cá para mim. Mazinho, que é alto, também vem cá. Enquanto você está orando aqui, olha o que acontece. Vem correndo cada hora. Fica de frente para eles aqui. Fica de costas para mim, de frente para cada um deles. Isso. Vira aí. Isso, de frente para eles. Isso. Aí, você pode ficar ali. Enquanto a gente ora, enquanto a gente clama, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitos de vocês, irmãos, em nome de Jesus, se já aconteceu, dá um glória a Deus. Em algum momento, você já esteve orando, e com peso, com dor, com tristeza, você começa a orar, e sente uma leveza espiritual. Já aconteceu isso contigo, sim ou não? Você já sentiu que às vezes quando a gente está chorando desesperadamente, parece que vem um alívio? A gente não vê, mas tem anjos batalhando contra cada um desse demônio, anjos nos protegendo, pelejando conosco, porque eles estão de costas para mim, porque me protegendo, porque Salmo 34 vai dizer, existem anjos acampados ao nosso redor. Então quando eu oro diante da presença do Senhor, os anjos estão guerreando contra cada um desse demônio. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Então a gente está orando, está clamando, está buscando na presença, e cada um desses demônios vão caindo. Por quê? Porque tem alguém batalhando por nós. É o anjo da peleja. A Bíblia vai dizer que o anjo está ali para nos servir, nos defender de cada um desses demônios. Pastor, eu oro, eu busco, eu creio. Então saiba, tem um anjo que Deus colocou ali para unicamente quebrar, tirar, destroçar toda a maldição que está vindo sobre a tua vida, sobre a tua família. E por mais que eu e você pensamos, mas pastor, como que pode isso? Como é difícil. Olha, Moisés está dizendo para nós, quem habita nos esconderijos sabe de uma coisa única, que o Senhor é o nosso escudo, Ele é como o nosso pavê, e o pavê que é aquele escudo alto, que protege acima da cabeça. Você tem um escudo normal, mas tem aquele pavê que é imenso, que nada entra, nenhuma flecha do dia avança, porque os anjos estão ali segurando você, protegendo você, para que nenhum mal adentre sobre a sua e sobre a minha vida. Talvez meio-dia, que daqui a pouco vai ser meio-dia, o inimigo vai vir com força. Talvez você vai sair daqui, vai chegar em casa, vai ter alguma situação que vai entristecer você, o caminho, alguma coisa que vai chatear você. Mas você tem que lembrar, eu descanso debaixo da sombra do Onipotente, as asas dos Altíssimos, e eu tenho certeza que esse mal não vai prevalecer sobre a minha vida. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso, amém? Pode voltar. Onde está a sua habitação? Pastor, minha habitação é meu coração, de fato. Se você é um homem ou uma mulher que ora, que busca, que desfruta o Senhor, saiba de uma coisa em nome de Jesus, que se você tem uma vida com Deus, se você desfruta com Deus, se tem uma vida de santidade, nenhum mal sucederá sobre você e nem chegará perto da tua habitação, porque Deus coloca anjos ao nosso redor. E aí, irmãos, a ceia do Senhor é lembrar isso, é lembrar de uma aliança. Eu tenho uma aliança. Quantos têm uma aliança com Cristo? Nós temos uma aliança com Cristo. E na aliança com Cristo é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Mas ao iniciar o culto, eu disse para vocês sobre um demônio que não tinha tempo. Não tinha tempo. Ele estava dentro das casas. Irmãos, nós temos que orar pelas nossas casas, porque o inimigo ele vai entrando de forma sorrateira. Você está entendendo? Cada um desses demônios, eles têm hora para trabalhar, vão entrando em horas sorrateiras, e quando você menos percebe, está num quadro, está em alguma coisa, está em situações. Tem gente que guarda coisas de relacionamentos passados, tendo casado com uma outra pessoa, misericórdia, queima Jesus. Mas tem gente que faz isso, tem gente que guarda questões que tem que ser jogado fora. Pastor, eu tenho mágoas, eu tenho guardado isso. É aí que o inimigo potencializa, é aí que o inimigo destrói tudo, é aí que o inimigo vem com força. E aí, irmãos, a gente vai dizer o seguinte: olha, eu quero ter uma vida de santidade na presença do Senhor, e o Senhor vai mostrando para você o que você tem que jogar fora, o que você tem que queimar. Paulo, quando pregou sobre aquele povo, um povo ali, esqueci o nome do lugar, todo mundo foi nas suas casas, pegou todos os livros de bruxaria, tudo que adorava outro Deus, tudo que simbolizava outro Deus, eles jogaram no meio da roda e queimaram tudo, porque eles estavam dizendo: eu tenho uma aliança com o Senhor, e a minha aliança com o Senhor, ela me protege de todo o mal que me cerca. E por isso que Moisés vai dizer para nós que aquele que está ali debaixo do esconderijo do Senhor, na habitação do Senhor, esse não terá mal algum sobre a sua tenda, mal nenhum. Mas eu sei, tem inimigo, tem demônio tentando toda hora contra nós, mas a gente pode dizer o seguinte: na minha casa não. Você pode dizer isso? Na minha casa não, na minha vida não. Você pode dizer isso, declarar isso?
É o que eu creio. Aqui não, aqui ninguém faz graça, aqui ninguém... Não, aqui o negócio couro come, porque tem alguém que ora, tem alguém que busca, tem alguém que corre atrás, vai, se levanta a hora, e se tiver, meu irmão, vai ter que sair no nome de Jesus, porque eu sei que o anjo do Senhor peleja sobre mim, sobre a minha guerra, e nós não podemos assumir e aceitar que é algo normal. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. Nós precisamos disso, nós precisamos de uma ativação profética, nós precisamos nos mover e declarar que na nossa casa não, porque nós somos homens e mulheres que estamos na presença do Senhor, buscamos a presença do Senhor, nós buscamos em oração, e por isso que se nós não habitarmos na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, isso não vai acontecer, não tem força, não tem. Você precisa de oração, precisa de jejum. Jesus está dizendo, tem demônios que só saem com jejum e coração. Tem gente acamada na sua casa, tem gente doente, tem gente triste, tem gente assim assado. Meu irmão, vai lá, se posiciona, coloca as mãos e começa a orar, dizendo o seguinte: os anjos do Senhor estão ao nosso redor, a minha casa ele acampa, e eu não aceito em nome de Jesus que nenhum mal venha sobre a minha tenda. Temos que levantar, irmãos, temos que fazer isso com força, nós temos que declarar isso com autoridade. Por isso, eu declaro em nome de Jesus, irmãos e irmãs, que toda força maligna contra nós vai cair por terra essa manhã. Em nome de Jesus. Tem pessoas que você conhece que está passando luta, dificuldade, que está tendo problema emocional. Pastor, eu tenho uma amiga que está em crise, tem um filho que não se levanta. Eu tenho uma amiga que está sempre desanimada, parece que alguma coisa em vida, não é alguma coisa não, irmãos, isso aí é demônio, não adianta. Existem coisas emocionais, tem coisas que são espirituais, a gente não consegue compreender 100% se não tivermos intimidade com Deus, mas nós, como homens e mulheres de Deus, que estamos debaixo da sombra onipotente, nós precisamos nos posicionar, porque enquanto eu oro, os anjos estão guerreando. Enquanto eu declaro vitória, os anjos estão lutando, porque é o que diz: eu estou aqui, a minha bênção está ali, e eu estou orando e caminhando com o Senhor, construindo, e os anjos na frente quebrando tudo, tirando tudo. Por quê? Porque Deus quer me levar lá. É o anjo que me empurra, me segura pela mão. Salmo 91, 11 e 12. Veja, é o anjo que me pega pela mão e me leva para o propósito do Senhor. É Ele que me leva, e é Ele que vai me livrar de todo o mal da minha frente. Então nós precisamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a você pensar em alguém, talvez você mesmo. Tem alguém que precisa de oração? Tem alguém que você precisa orar por essa vida, para que o inimigo se aparte dele? Você precisa orar pela sua casa, porque você está percebendo que tem coisas que não estão fluindo, está percebendo que talvez você está próximo a cair um laço passarinheiro, é alguma proposta, alguma coisa que você ouviu. Você tem percebido que de noite você não tem dormido, tem tido muitos pesadelos. Isso não pode ser uma coisa qualquer. Ah, pastor, isso é à toa. Não, não é. É espiritual. E a gente precisa orar por isso. Se você é um homem e uma mulher de fé, eu quero te convidar nesse momento. Vem para o altar do Senhor. Vamos batalhar aqui nesse altar. Vamos clamar pelo Senhor e dizer: Senhor, eu não aceito que a minha casa seja atingida. Eu não aceito que a minha vida seja atingida. Eu não aceito que meu casamento seja atingido. Que esse míssil que está vindo contra mim, com o meu nome, com o meu endereço, caia por terra em nome de Jesus. Aquilo que vem contra a minha casa, aquilo que vem contra o meu filho, minha esposa, meu marido, eu quero em nome de Jesus que caia por terra, porque eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor é o Deus dos exércitos, e a tua palavra diz que toda autoridade foi dada a ti, Jesus, e o Senhor transferiu para mim, e por isso nós precisamos expulsar, precisamos tirar, e cremos, Senhor, que nós não permitimos nenhum mal sobre a nossa tenda, Senhor. Os seus anjos estão ali guerreando, Senhor, junto conosco. Em nome de Jesus, começa a orar comigo, Senhor. Nós declaramos, Pai, nessa manhã, que nenhum mal sobreveio sobre nós, Senhor. Nós declaramos essa manhã, Senhor, que nenhum espírito maligno, nesses 7 demônios, Senhor, vão tocar sobre os nossos, Senhor. E nós cremos na tua palavra, que se nós estivermos descansando no Senhor, meu Deus, não há ninguém que possa nos impedir, não há um inimigo que possa nos tocar, não há praga que vá nos impedir, Senhor. E nós cremos que o inimigo pode tentar, mas o nosso coração está no Senhor, a nossa vida está no Senhor, a nossa casa está no Senhor. Nós somos homens e mulheres de oração, Senhor, e nós declaramos com essa autoridade: o Senhor vai enviar
enviar anjos para fechar a boca desse leão. O Senhor vai enviar anjos para quebrar essas flechas que vêm ao nosso nome, tentando acabar com o nosso dia. O Senhor vai trazer luz ao ambiente, para que nem o espírito que anda sobre as trevas venham sobre nós. Nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, andar sobre nossas casas como aquela lamparina acesa, Senhor, procurando aonde está a dracma perdida. Ali nós estamos procurando, Senhor, aonde está o problema, quem que está tentando, aonde que o casamento está com problema, aonde a minha vida emocional está com problema, porque a luz do Senhor, ela ilumina os caminhos nossos, Senhor. A tua palavra é lâmpada para nós, é luz para os nossos caminhos, e nós não aceitamos de forma alguma que mal se levante sobre nós. Comece a orar no seu lugar, comece a declarar vitória em nome de Jesus. O Senhor é conosco, o Senhor é nosso pastor. Pai, nós não permitimos que ao meio-dia o inimigo venha como kamikaze, Senhor. Pode vir, mas não vai atingir, Senhor. Nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos expulsar. A nossa vida está guardada no Senhor. Nós temos que acordar e orar de manhã, nós temos que dormir e orar também, nós temos que orar sempre, diariamente, porque existe algo levantado 24 horas contra nós, mas eles não conhecem quem está conosco. Eles não sabem quem está conosco, Senhor. Assim como Eliseu disse para o seu servo, eles não sabem quem está conosco. Você não enxerga, mas você precisa abrir teus olhos, porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos, é o Senhor de Israel, aquele que peleja sobre nós. Não há mal contra nenhum de nós. Então, Senhor, nós declaramos vitória. Nós declaramos vitória para o casamento, declaramos vitória para os nossos filhos, declaramos vitórias para os nossos pais, declaramos vitórias no nosso trabalho, declaramos vitórias para nossas crianças, declaramos vitórias, Senhor, na nossa vida emocional, declaramos vitórias, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas finanças. Declaramos vitórias, porque nós cremos no Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Nós cremos na tua unção, nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem coisas poderosas, nós cremos que o Senhor vai na frente, Ele vai abrindo caminhos, Ele vai quebrando correntes, e cremos no poder do teu Santo Espírito. Não há nada que vai impedir o teu agir sobre nossas vidas. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, começa a dizer: Deus é bom demais, aleluia, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Vai levantando a sua espada, vai lutando, vai cortando, Senhor. Não permita que o inimigo vença, Senhor. Nós não aceitamos, Espírito Santo, que se levantem contra nós, que falem sobre algo contra nós, sobre testemunho, sobre oração. Nós não permitimos, Senhor. Nós quebramos isso. Toda sorte de maldição lançada sobre nós caia por terra em nome de Jesus. As palavras contrárias, as presenças, Senhor, às vezes estamos em lugares que é tão pesado, é tão ruim. Você vê na feição da pessoa que está possessa, que a pessoa não está com Deus, mas, Senhor, declaramos luz sobre a vida delas, Senhor, porque é o Senhor que está conosco, que buscamos, que oramos. Declaramos libertação sobre a vida dos que nos perseguem. Declaramos que a tua unção vá sobre eles, Senhor. Vai quebrantando os corações, Senhor. Vai tirando todas as pessoas que falam contrário a nós, Pai, que possamos estar atentos com as vozes que nós estamos ouvindo, Senhor. Oh, Espírito Santo, existem pessoas que são como serpente, picam a gente e a gente não percebe, falam coisas que destroem nossos sonhos, mas não na nossa casa, não na nossa vida, não no nosso coração. Senhor, nós não aceitamos isso e declaramos, Senhor, que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós temos o sangue do Cordeiro, está sobre nós, o mal não entra, Senhor, e por isso nossa confiança está em Ti. Não há como vencer a gente, Deus, em Cristo Jesus. Quem está debaixo, Senhor, quem está ali à sombra do Onipotente, na habitação do Senhor, esse tem tranquilidade no coração, esse tem paz, Senhor. Então vai nos transbordando da Tua paz em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quem crê dá uma glória a Deus, aleluia, amém? Aplauda o Senhor, aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Aleluia. Volte ao seu lugar adorando em nome de Jesus. Vamos lá? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo
contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Ouça. Abre Levítico 26. Eu quero ler um texto com vocês para a gente terminar aqui. Levítico capítulo 26. Olha que texto fora do comum. Continua no mesmo espírito. Levítico 26, verso 7 ao verso de número 9. O texto que eu ia dar amanhã, mas eu vou falar aqui agora. Veja, olha o que Deus está dizendo. E perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a espada. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e o vosso inimigo cairão diante de vós a espada, porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. Eu tenho um pacto com o Senhor, e no meu pacto com o Senhor, pode levantar 1.000 do meu lado aqui, e o Senhor vai tirar um por um. Pode levantar 10.000 aqui, mas eu não vou ser atingido. E eu não sei se você entendeu, veja, são 5 contra 100, os 100 vão correr. São 100 contra 1.000, os 1.000 vão correr, porque é o Senhor que está na nossa peleja, é o Senhor que está conosco, é o anjo do Senhor que nos guarda, e é isso que tem que nos motivar, é isso que tem que nos fortificar, e a gente tem que ir nessa certeza. Senhor, são muitos, são 7, mas eles não sabem que estão conosco. A gente tem o Senhor dos exércitos com a gente. Você crê nisso, amados? Amém? Você pode dar um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus, exalta o nome dele, exalta o nome dele.